Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez no nosso Estação Sabiá, no estúdio no Rio de Janeiro, na TV 247. Eu sou Regina Zappa e hoje eu estou aqui com o Rafael Mattoso, que é historiador, pesquisador, professor. Sim. E se dedicou a estudar o subúrbio. Sim, no Rio de Janeiro. Minha grande paixão, assim, como tema de estudo. No Rio de Janeiro, sim, né? Sim, subúrbio carioca. E nós vamos falar hoje, Rafael tem muita coisa para contar, muitas atividades que ele desenvolve e organiza com outras pessoas no subúrbio, mas vamos falar sobre essa nova concepção de subúrbio e como a gente pode afastar aquela ideia estigmatizada do subúrbio como um lugar triste, um lugar pobre, um lugar violento. E o Rafael está aqui hoje para isso, para contar a efervescência do subúrbio, né? E vai contar depois para a gente o viradão suburbano que acontece... Dia 8 e 9 de novembro. Não é 9 e 10? Opa, perdão, 9 e 10 de novembro. 9 e 10 de novembro. Eu já estou errando a data, olha só. É muita atividade. 9 e 10 de novembro, o viradão do subúrbio em vários lugares do subúrbio do Rio de Janeiro. Se concentrando em Madureira. Se concentrando em Madureira. Mas vamos começar a falar sobre, em primeiro lugar, do livro que você acaba de escrever, que vai ser lançado em breve, provavelmente até o fim do mês. Um livro chamado Diálogos Suburbanos. Isso. Conta pra gente como é que foi, como é que você concebeu esse livro, que ideia é essa, de onde partiu essa ideia e do que se trata. Então, o Diálogos Suburbanos foi uma necessidade que a gente identificou, né, pesquisando há quase 2 décadas a história do Rio de Janeiro de modo geral, que existe uma deficiência, que existe uma carência de publicações com relação à história do subúrbio. A gente tem muito pouco material editorial pronto, publicado, né, para a gente poder acessar, e isso gera um problema clássico, quando a gente tem pessoas que se identificam com o lugar. A maioria da população do Rio de Janeiro que mora nessas áreas, né, que englobam a Zona Norte, a Zona Oeste do Rio de Janeiro, a gente está falando de aproximadamente 90% da população, né? Praticamente. Sim, se a gente for pegar a AP4, a AP5, a área de planejamento 5, né, da Zona Oeste, Campo Grande, que é o bairro mais populoso do município do Rio de Janeiro, se a gente for pegar a AP3, a área de planejamento 3, que pega desde Irajá, né, até o Engenho Novo, se a gente for pegar todo esse grande, esse quantitativo, a gente vai estar falando de mais de 80% aproximadamente da população do Rio de Janeiro, que reside ali, que vivencia suas experiências ali e que não encontrava uma história para se reconhecer nessa publicação, nessas produções. E a gente, vendo essa dificuldade, sabendo que existem muitos autores que estudam e pesquisam a história do subúrbio de forma independente, o que a gente tentou fazer foi unir esses autores para tentar fazer uma grande publicação. São 10 artigos também compartilhados com mais de um autor. Nós temos 13 autores falando, pensando, dialogando sobre espaços, identidades, memórias, sociabilidades suburbanas. Quer dizer, o livro tem... são artigos assinados por essas pessoas. Sim. A ideia é que a gente tenha várias visões sobre o subúrbio, para não ter uma visão única, né? A minha ideia sempre foi isso e dar continuidade, inclusive, a esse projeto. Mas todos os autores são pessoas que vivem no subúrbio? Não necessariamente. Já viveram, não necessariamente. ou conhecem bem? Não era uma prerrogativa que a pessoa tivesse vivido no subúrbio. Até porque a gente sabe que a cidade é dialógica, né? O subúrbio não se limita a uma circunscrição, a um espaço que se encerra em si, né? A gente vivencia a cidade, a gente tem que se apropriar dela de fato. Por isso, qualquer pessoa que tivesse como interesse, como objeto de estudo o subúrbio, estava disposto a escrever, a gente estava acatando e trocando. Então, nesse primeiro momento, a gente conseguiu 10 artigos, né, que tem geógrafos, que tem urbanistas, historiadores, que pensam a cidade a partir do subúrbio, olhando para o subúrbio, não necessariamente moradores. E você falou que são vários temas, né? Sim, sim. E diz aí, dá uns exemplos de temas que constam do livro. A gente fala um artigo maravilhoso que começa abrindo o livro do professor Joaquim Justino Moura dos Santos, professor de História da Unirio, que fala sobre o lugar, né, a história do lugar. O lugar como elemento agregador dessa história. E ele fala da importância de Inhaúma e Irajá. Começa falando assim, que é uma coisa que a gente não reverencia, mas deveria. Irajá é uma das nossas primeiras freguesias rurais, ela é de 1644, e tem uma das igrejas mais antigas do Rio de Janeiro, e a gente podia botar até na alçada das mais antigas do Brasil. Nossa Senhora da Apresentação de Irajá, né, tem lá no seu frontão, lá na sua pedra, escrita lá o ano de edificação dela de 1613. E ela está aqui no
do lado da Aqui do gente, lado. né, em Irajá, para contar nossas Você histórias. sabe que vou te perguntar mais temas, mas como a gente diz, né, como dizia a música, o Brasil não conhece o Brasil, Sim. o Rio de Janeiro não conhece o subúrbio. Quer dizer, a Zona Sul não conhece o subúrbio, e mesmo quem vem de fora do Rio, quem vem de outros estados do Brasil, vem para a Zona Sul e não conhece direito o subúrbio, e tem muita coisa para conhecer. Devia ter um tour assim, né, para ir ver a Igreja de Irajá, não sei o quê, Nossa apresentação de Irajá, a Igreja da Penha, em 1625. A da Penha é mais conhecida e a gente vê ela ali, todo mundo que passa que na pertencia à matriz de Irajá, né? Ela era subordinada, sim. A Penha só vai se tornar, né, separada, se unificar em 1919, inclusive esse ano 100 anos de unificação, de formação do bairro da Penha. Né? Nesse contexto agora da Festa da Penha tem tudo a ver, né? Nós estamos no meio da Festa da Penha, nos 133 anos dos subúrbios da Leopoldina, que a gente comemora agora também. Então é um contexto bem importante para a gente falar da Penha, de todo o tempo áureo do curtume carioca. E eu falo tempo áureo sem uma noção saudosista, assim, só para a gente, né, não esquecer que existe uma história por detrás. Pois essa questão da história, você falou de Inhaúma, Irajá, o que mais que tem no livro? Assim, então, a gente fala sobre... Muita história dos bairros, do subúrbio e outras coisas temáticas também, né? Sim, a gente tem... O meu artigo, por exemplo, no livro é para falar sobre as redes de sociabilidade. Como a identidade suburbana se constrói no fazer, né? Na identidade com o outro, nas relações de ajuda mútua, que são um elemento característico até hoje do subúrbio. Eu fico brincando que no subúrbio é um dos poucos lugares onde a rua se torna pública por uma demanda dos próprios moradores. A gente fecha a rua para fazer uma festa, para bater uma laje, né? E isso gera uma identidade que é fundamental, que talvez esteja no imaginário da cidade com uma noção meio jocosa, né, de falta de organização, mas pelo contrário, é uma organização potente que faz que a gente se agregue para resistir e para, né, produzir formas maravilhosas, não só de afeto, não só de encontro, mas formas maravilhosas de resolver problemas de falta de infraestrutura, que às vezes o Estado ou o poder público não infelizmente, né, não faz de forma igualitária isso nessas regiões. E talvez isso seja um principal elemento para a gente romper essa visão de um subúrbio depreciativo. Então a gente fala de sociabilidade, a gente fala de Inhaúma, Irajá, a gente fala do IAPI da Penha, a gente fala de projetos para moradia popular no subúrbio, a gente fala de uma leitura sobre Olaria, Bom Sucesso, Ramos, a região da Leopoldina, a gente fala sobre jornais, periódicos suburbanos, tem um artigo, né, do amigo Léo, do Pedro II, maravilhoso, onde ele fala dos intelectuais do subúrbio. Jornais como o Progresso Suburbano, o Eco Suburbano, que na virada do século já denunciavam, né, esse descaso que o poder público dava na região. Pois é, e por que você acha, bom, o subúrbio realmente ficou estigmatizado, né? Infelizmente, sim. A gente estava conversando sobre isso antes, essa ideia depreciativa. Por que isso foi se desenvolvendo dessa forma? Por ser talvez uma parte mais pobre da cidade? Mas aí você também tem essas... você contesta várias dessas Sim. coisas, né? E o que se faz para que o subúrbio seja mais integrado? Quer dizer, todos os bairros do Rio, todas as zonas do Rio sejam mais integradas e todo mundo se conheça e conheça melhor o subúrbio e as coisas boas do subúrbio, né? Já dizia o Lessa que o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro de todos os Brasis, né? Então, assim, a gente aqui tem o privilégio de ter sido, né, capital da colônia, capital do Império, capital da República. Então, o Rio de Janeiro sintetiza aqui, né, dentro dele, no seu processo histórico, muitas experiências que a gente tem que identificar para saber como esse processo de negligenciamento histórico do subúrbio foi acontecendo. Exato. Segundo o professor Nelson da Nóbrega Fernandes, que tem uma obra clássica chamada O Rapto Ideológico da Categoria Subúrbio, ele acha que esse processo ocorreu na transição do Império para a República. E eu concordo com ele. Por que isso? Porque até o final do Império, as pessoas que moravam nas regiões mais afastadas da cidade eram predominantemente uma classe média ou até uma aristocracia que tinha condição e recurso próprio de morar longe daquele centro escravista, daquele centro conurbado, daquele centro sem saneamento que o final do Império e o início da República Quer dizer, era uma qualidade de vida melhor. A ideia era que você conseguisse morar, né, em áreas aprazíveis, né, realmente em regiões montanhosas, em vales. Foi isso que levou o camarista Duque Estrada Meyer a adquirir parte das terras que pertenciam, né, ao engenho novo Nossa Senhora da Conceição, quando os jesuítas foram expulsos. Porque era um lugar onde você podia morar de forma, né, vamos dizer assim, atrelada ao meio ambiente, onde você podia ter sua atividade econômica também vinculada a isso. Mais saudável. Sim.
O problema é que essa elite viu na virada do século, sobretudo no final da nossa monarquia, que esse ano completamos 130 anos do golpe republicano, né? Que nós chamamos de proclamação. Cheio de golpe nesse país. Nossa história republicana, o que mais tem é golpe. Mas se a gente fosse parar e analisar, nesse contexto, uma nova demanda da cidade está surgindo, que é o crescimento da cidade é muito grande, né? Uma cidade que acabou de abolir a escravidão no contexto republicano, e era preciso criar um processo de segregação, vamos dizer assim, socioespacial, para onde a gente mandaria, para onde a gente tiraria desse centro econômico. Lembrando que o Brasil era o maior exportador de café da época. E para que o centro da cidade, né, chegassem os comerciantes internacionais que queriam e que tinham interesse na demanda do café, você não podia ter uma cidade, né, como foi pintada pelo Debré, com a rua 1º de Março, com a rua direita cheia de ex-escravos, de pessoas, né, tidas como perigosas. Então você precisava reestruturar a cidade e mandar essas pessoas para algum lugar. O meu medo é que às vezes a gente só interpreta a história do subúrbio a partir desse grande paradigma, como se o subúrbio surgisse pela imposição do poder público que mandou para lá uma população pobre. Sei. Como se não existisse uma ocupação prévia, como se já existissem relações sociais, né, muito antes desse processo. E aí a gente cria duas ideias falsas, que o subúrbio é construído nesse contexto de empurrar os pobres para as periferias e que isso foi feito através do trem. E aí nós temos dois problemas, né? O primeiro grande problema, o trem, num primeiro momento, não era um transporte acessível, não era o principal transporte para deslocamento da população para a região suburbana. O trem foi feito para... O Brasil é o terceiro lugar do mundo a ter um sistema ferroviário, né, encampado por Dom Pedro II, depois da Inglaterra e da França, a gente... Depois se degringolou, né? Que esse ano, inclusive, completam 160 anos da abertura do ramal ferroviário da Estação Pedro II, né? Por exemplo, a primeira estação parada de passageiros, que é o Engenho Novo, é de março de 1859. Olha. 160 anos desse ano de... Só fazendo um parênteses, você, no seu trabalho de pesquisa, você se debruçou sobre a história do subúrbio. Sim, e em especial sobre o estudo de caso do Engenho Novo. Porque o Engenho Novo tem uma coisa muito engraçada, ele nunca operou como subúrbio, ele sempre vigorou no quadro das freguesias urbanas. Ah, é? Só que nesse rapto ideológico, por se identificar com essa característica segregacional, que a gente leu a cidade, ele acabou sendo interpretado como uma região suburbana. Né? Mas o que a gente tenta entender, e o que eu tento entender enquanto morador, nascido no subúrbio, é como é que essa história se deu, como é que a gente chegou nesse ponto, né? É muito difícil para alguém que mora no subúrbio não se identificar de forma negativa com ele, porque você cresce sobre essa égide, sobre essa ótica. Eu fico brincando. Eu sou filho de professores. Meu pai é professor de geografia, minha mãe é professora de literatura. E eu nasci numa rua que é a esquina de dois poetas, um simbolista e um romancista. Cruz de Souza, né, um poeta negro negligenciado pela história, com Fagundes Varela. E ali eu tentei entender meu local social no mundo, no bairro do Encantado, entre Piedade e Engenho de Dentro, Água Santa, quem eu era, o que eu representava ali, por que a minha história dizia que aquele lugar, que para mim era tão interessante, de fato não era interessante para a história da cidade. Poucas páginas existiam escritas sobre ele. Eu lembro quando eu comprei um livro do Brasil Gerson sobre a história das ruas do Rio, que eu fui ávido ali para procurar onde é que está a história do meu bairro, do subúrbio. É um livro de 300 e poucas páginas e lá no final a gente tem um apêndicezinho, os subúrbios. Né? E aí a gente tem cerca de 20, 30 páginas para falar da maior parte do tecido urbano da cidade do Rio de Janeiro, que são os subúrbios. Quer dizer, não tem outros livros dedicados ao subúrbio? Sim, tem. É importante deixar claro que essa produção tem crescido graças ao esforço individual de pesquisadores que a gente está, inclusive, somando. Se a gente fosse fazer um apanhado sobre a história do subúrbio, sobre o subúrbio carioca, primeira vez que esse tema começou a entrar em evidência foi com uma geógrafa na década de 60, final de 50, início de 60, que é a Maria Terezinha Segada Soares. Ela desenvolveu e pesquisou o conceito carioca de subúrbio. Ela viu que a palavra subúrbio no Rio de Janeiro tinha uma conotação diferente de várias outras partes do mundo. Aquilo que a gente chamava só de arrabalde ou circunvizinhança da cidade, aqui no Rio de Janeiro passou a ser um espaço específico da cidade com uma noção negativa. Só que esses estudos pararam, eu acho que muito em função do contexto da nossa ditadura militar, né? Do final da década de 60 até a década de 80, a preocupação é evidentemente outra, era lutar contra o regime opressor, né? E que censurava determinadas pesquisas. Mas quando a gente tem um processo de redemocratização, de abertura, essas pesquisas voltam com muita potência. Na década de 80 a gente tem o Robert Moisés Peckman, né, lá do IPUR,
a gente tem o Maurício de Abreu, e a gente tem o professor Joaquim Justino Moro dos Santos, em 86, 87 e 88, publicando sobre subúrbios. O Robert Peckman falando sobre a gênese do mercado urbano e suburbano de terra, como essa região crescia. O Maurício de Abreu fazendo um artigo sobre jornais suburbanos, né, a periferia de ontem, o que é os subúrbios hoje, analisando esses jornais que estavam perdidos na seção de obras raras da Biblioteca Nacional, feitos no subúrbio, falando sobre suburbanos. E o trabalho do professor Joaquim Justino Moura dos Santos, que é uma contribuição ao estudo da freguesia de Inhaúma, que são trabalhos basilares, assim, fundamentais para a gente entender o desenvolvimento dessa pesquisa. Que na década de 90, a partir do trabalho do Nelson da Nóbrega Fernandes, 97, e principalmente nos anos, né, a partir de 2000, cresceram muito, e isso me deixa muito feliz. Uma série de novos historiadores, que é uma coisa maravilhosa, pesquisadores, isso, né? Não só historiadores, né, antropólogos, geógrafos, começam a usar o subúrbio como um grande objeto de estudo, e são moradores do local. Então tentam olhar o local, né, a partir de uma história vista por baixo, vista de dentro dele, não uma história e a gente estava até comentando antes essa questão do subúrbio ser cantado na música popular, né? E no samba. Talvez ainda pouco cantado. Talvez pouco cantado, mas é também uma forma de se conhecer o subúrbio através da música, e que essa mesma música vem se desenvolvendo de uma forma diferente. Hoje ela é muito mais... existe uma maior autoestima nessas músicas mais contemporâneas do que nas músicas antigas sobre o subúrbio. Você concorda? O que é até engraçado, porque uma identidade nacional brasileira, um elemento da nossa identidade nacional, que é o samba, se constituiu, o samba carioca, evidentemente, né? Se constituiu dentro do subúrbio. Esse patrimônio material, a gente não pode negar que quando ele é, entre aspas, expulso da região da Praça 11, do antigo terreno da Tia Seata, ele se reconfigura nos subúrbios. E a gente pode falar do protagonismo de Madureira, a gente pode falar com o Império, com a Portela, com a tradição, a gente pode falar do protagonismo da Mangueira, de Cartola, mas vamos lembrar que ali ele ganha, né, notoriedade, se dignifica, vamos dizer assim, moralmente, por um respaldo e por um reconhecimento social, e volta para o centro da cidade, de onde ele havia sido expulso. Ali da Pedra do Sal, ali na região da Praça 11. E ele volta para lá, né, para fazer um carnaval, e eu estou falando de forma romântica e poética, que para mim existe uma interpretação maravilhosa, se a gente for analisar isso a longo prazo. Ele volta com todas as características suburbanas, né, que devem voltar, né, à tona. E na década de 80, quando a gente tem sambas memoráveis, como Kizomba, né, a gente está falando basicamente da interpretação desses ex-escravos, desses grupos que socialmente foram negligenciados da nossa história dita oficial. E hoje em dia o que a gente vivencia é exatamente isso. A gente vivencia esse protagonismo suburbano. Se a gente for levantar a quantidade de coletivos suburbanos que a gente tem fazendo cultura, o viradão cultural suburbano... Pois é, eu estou muito querendo chegar Mas se você ainda quer concluir um pouco aí do livro, depois a gente vai entrar na questão do viradão. Você vai explicar melhor o que é. Com relação ao livro, eu acho que é uma iniciativa muito interessante. Eu gostaria muito que as pessoas conhecessem, se apropriassem, porque a nossa ideia foi fazer um livro não acadêmico. Um livro onde a gente prezou por não ter notas de rodapé, por a gente retirar o máximo de citações. Que aproximasse as pessoas desse assunto. Uma linguagem clara, textos curtos, onde o leitor comum pudesse pegar e se identificar, reconhecer ali a sua história. Porque se você não reconhece a sua história, você não constrói sua identidade com o seu lugar. Eu gosto muito de dois conceitos que eu uso muito no meu trabalho. Um é do Pierre Nora, que são os locais de memória. Se você não identifica aquele local de memória como um espaço onde você reproduz, né, a sua sociabilidade, seu conhecimento, e o Milton Santos usa uma expressão maravilhosa quando ele fala de rugosidades. Quando você não consegue entender que as rugas, né, são aquelas marcas que o tempo deixou e que você passa pela sua hereditariedade, é claro que com a sua subjetividade, com a sua interpretação, e você passa para as novas gerações essa visão de um subúrbio que vai aos poucos ganhando esse protagonismo e que vai mostrando, né, a sua latência, a sua capacidade. Você não relê a cidade se você não fizer isso. Então o nosso livro, ele tem essa contribuição, e que não será o primeiro exemplar. A gente já tem novos 10 autores para dar continuidade para o ano que vem. O Diálogos Suburbanos vai continuar, né? A gente faz um evento lá no Palácio Rio 450, em Oswaldo Cruz,
né? O palácio que foi criado como, né, sede da prefeitura lá para despachar, na época do Eduardo Paes, na época que, inclusive, que contemporânea à abertura do Parque Madureira. E nesse contexto, o espaço estava meio que um pouco sem uso, vamos dizer assim. A gente chegou com a proposta de ocupar o espaço e a gente tem ocupado com sempre centenas de pessoas, centenas exagerei, mas a gente nunca tem menos de 100, 90 pessoas nos nossos encontros, que acontece sempre no último sábado do mês. Se alguém quiser conhecer, vai lá no... Aonde são os encontros? No Palácio Rio 450 em Oswaldo Cruz. Saiu da estação de trem de Oswaldo Cruz, já é... E é aberto para todo mundo? É aberto, o espaço é aberto, todos os debates, todas as nossas atividades são gratuitas lá. A gente convida palestrantes que vão debater com a gente temas que nós estamos abordando no livro. Então, ligados ao subúrbio. Sim, a gente já teve Simas falando sobre identidade suburbana, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Dorina, a gente já teve Tainá de Paula falando sobre a infraestrutura, né, do subúrbio. A gente já teve o Márcio Pinhon, geógrafo, né, que escreveu 150 anos de história do subúrbio na UF, um trabalho maravilhoso, falando sobre, né, os patrimônios no subúrbio. Nossa, é tanta gente que eu fico até com medo de esquecer alguém que já esteve com a gente lá. Mas e esses coletivos, como é que eles vêm se organizando? Coletivos são coletivos mais discutindo as questões sociais, as questões políticas também. Como é que funciona? A gente tem de tudo no subúrbio, né? Isso para mim foi um dos grandes motivadores, porque eu já pesquiso história do subúrbio praticamente, assim, estou falando a partir da minha fala para entender como eu cheguei a esses coletivos. Eu comecei a estudar a história do subúrbio na UFRJ, quando eu fui fazer meu curso de História. Em 2000, aproximadamente, 2001, eu elenquei esse tema de estudo e vi que havia pouquíssima publicação sobre esse tema. E comecei a procurar, meu Deus, onde é que estão essas publicações? E não só encontrei algumas publicações, como achei pessoas que não necessariamente tinham uma preocupação de escrever, mas tinham uma preocupação de atuar no subúrbio. Né? Coletivos como o Subúrbio em Transe, que é um coletivo que já existe desde 2007, fazendo documentários e registrando no núcleo de arte da Escola Grécia, né? Fizeram um documentário maravilhoso chamado Alma Suburbana, onde eles vão dando voz e protagonismo aos moradores do subúrbio para dizer o que eles acham que é o subúrbio. Né? Olha, o subúrbio contado pelos suburbanos. E aí a gente começou a achar uma série de coletivos, o Fala Subúrbio, o Suburbagem, o 100% Suburbano, o Leão Etíope do Meyer, um coletivo do Pedro Rajão maravilhoso que promove cultura em praça pública, na Praça Agripino, no Meyer. E aí a gente começou a encontrar dezenas de coletivos que a gente tem somado para produzir essa atividade. A Frente Ampla Suburbana, e a gente tem coletivos dos mais diferentes matizes. Desde coletivos de caráter mais político, né, mais, vamos dizer assim, partidários, inclusive, que querem, né, reivindicar através do campo eleitoral ou político ações mais emergenciais do poder público para a região, até coletivos literários, o Sarau Subúrbio, né, que tem uma revista onde os poetas podem se expressar através da idade, do que eles identificam como elementos potenciais do subúrbio. A gente tem coletivos de teatro, a gente tem um espaço cultural maravilhoso que o Marcelo Vale tem administrado, que é o Espaço Travessia, no Instituto Nilson da Silveira, no Engenho de Dentro, onde a gente tem também o Loucura Suburbana. Né? Engraçado, aí você está falando dos coletivos, e isso remete a um movimento que tinha, acho que na década de 70, de 80, acho que até uma forma das pessoas se organizarem durante até o regime militar, que era através das associações de moradores, que na verdade são coletivos também, e que isso acabou na Zona Sul, tinha associação em todos os bairros, e eram associações justamente para cuidar localmente e para se reunir e falar das questões sociais e políticas e tal, e isso foi acabando. E agora você me contando da força com que voltam esses coletivos no subúrbio, é uma forma também de se organizar esse campo, né? Eu acho, assim, eu estou falando bem hipoteticamente, que as associações de moradores perderam muita força por questões de alteridade que foram se construindo, talvez até fomentadas de forma proposital por quem não tem interesse nessa articulação, que gera fatos muito estranhos, vamos dizer assim, né, contraditórios, que às vezes dentro da associação de moradores, né, do Grande Meyer, as pessoas falam, não, mas ele não é do Meyer, ele é do Caxambi, ele não é do Caxambi, ele é, né, da região do Engenho de Dentro. Então, a gente tem as nossas alteridades. O próprio Meyer, a gente brinca às vezes, o pessoal do lado de cá, o pessoal do lado de lá do Meyer, né? Aí depende de qual é a referência você está trabalhando. Mas realmente esse movimento ele tem meio que desmistificado isso. A gente tem conseguido resgatar, e aí eu peço até perdão porque eu chamo de coletivos,
mas não necessariamente eles se identificam como coletivo, né? Eles se identificam como agentes de atuação local. Mas coletivo no sentido de que reúne as pessoas. Reunindo, né? a coletividade, que não é claro. uma ação individual, são ações coletivas. Né? E até existem algumas ações individuais do poeta literário, coisas que até ganham um vulto maior pelo apoio, mas a gente também não pode negar que tem pessoas que às vezes até individualmente contribuem e se somam. O que a gente tem feito agora que é uma bandeira que eu tenho levantado, a gente tem que identificar todos esses coletivos e publicizar. Eu tenho um sonho de ter um site com um mapa, né, geográfico assim, da cidade, predominantemente da região da Zona Norte, Zona Oeste da cidade, onde a gente coloque quais são esses grupos, onde eles estão atuando e o contato deles para que as pessoas conheçam, saibam onde procurar e saibam como se organizar. Segundo a grande luta, a gente tem uma agenda cultural, uma agenda comum de atividades culturais e políticas para que a gente... Permanentes. A gente tem que ter atividades fóruns, né, que aconteçam o ano inteiro, eventos como Viradão, a gente tem que conseguir agregar forças para fazer esses eventos acontecerem. E o terceiro grande objetivo que eu acho que a gente tem que fazer é levantar essa bibliografia, mostrar que se pesquisa muito hoje história do subúrbio. A gente tem um prêmio do Arquivo da Cidade de 2010 sobre história do subúrbio, a última Ampur, né, o prêmio foi para um historiador que pesquisa a história do subúrbio, ou seja, a gente tem publicações que a gente tem que mostrar. O nosso Diálogos agora, os 150 anos de história do subúrbio que o professor Márcio Pion fez com o Nelson da Nóbrega Fernandes. Então a gente tem que mostrar, olha, a gente está assim. E é muito bom saber que isso está efervescente, né? Está em movimento. Muito e tem atraído muitos olhares, assim, olhares dos moradores. A gente fez esse ano... Pois é, como é que vocês integram os moradores que não fazem parte necessariamente desses coletivos? Como é que eles agem e como é que eles recebem essa atuação? Eu já vou entrar um pouquinho no Viradão, porque eu quero dar só um exemplo com ele, só para você entender. Pois é, a gente já vai falar sobre o Viradão suburbano, que é um grande tema. Ou também. O próprio Diálogos. O que a gente faz? A gente convoca reuniões. Através das nossas redes sociais pessoais, Facebook, né, WhatsApp, Instagram, a gente divulga, olha, organizaremos uma reunião dia tal. Por exemplo, no Viradão tem acontecido reuniões todas as quintas-feiras, todas as semanas, em áreas diferentes do subúrbio. E as pessoas que têm interesse, que visualizaram aquela informação, acessam. E aí a pessoa tem direito de fala e voz como todos os presentes ali. É óbvio que a gente vai debater em cima da ideia que ela sugerir, vai ver o que é mais viável para o coletivo, mas a ideia é que de forma bem democrática conseguir ouvir a todos. E as pessoas se aproximam. Sim, elas querem participar, elas entendem a importância disso. Eu vou tentar dar um exemplo prático para você entender. Em 2018, eu e um amigo suburbano, Felipe Malta, que tem uma agência de publicidade chamada Una Produções, queríamos fazer um curso sobre subúrbio, sobre história do subúrbio. As pessoas querem saber da história do subúrbio. E eu estava conversando com o Felipe, e o Felipe perguntou para mim, a gente foi até a nave do conhecimento do Parque Madureira, conseguimos o espaço lá. O Felipe falou, olha, tem uma sala aqui, quantas pessoas você acha que vai frequentar aqui o curso? Eu olhei para a sala, falei assim, acho que essa sala aqui cabe umas 30 pessoas. Eu estava tentando ser otimista comigo mesmo, falando, se a gente tiver 30 pessoas seria ótimo, vai ser maravilhoso. Você vê que até a gente que está inserido nesse processo, às vezes, né, se surpreende. Não tem noção, né? E a gente fez uma chamadazinha no WhatsApp, mandei, olha gente, vamos divulgar um curso aqui na Nave do Conhecimento do Parque Madureira. A gente teve quase 400 inscritos. Jura? Na nossa primeira aula a gente não sabia nem o que fazer, não cabia todo mundo dentro, a gente teve que alugar cadeira, alugamos 200 cadeiras, botamos lá de fora para as pessoas sentarem. Foi assim. E as pessoas sentaram ali e a gente ficou de 10 horas da manhã até 1 hora da tarde falando sobre a história do subúrbio. Isso se repetiu, né, durante 7 encontros. E além desses, sempre cheio. Sim. E além desses encontros presenciais ali, a gente fazia o walking tour, atividades turísticas pelo subúrbio, com guiadas urbanas, com Carol Wilson, que já trabalha há muito tempo fazendo isso. E aí, com a participação das pessoas de lá do subúrbio. De lá. Mas tem que trazer gente de fora também, né? Sim. Para fazer esses tours, para conhecer. É óbvio que a cidade está aí, né, para quem quer conhecê-la. Só que esses interesses vão além da nossa vontade, né? Assim, eu queria que todo mundo conhecesse o subúrbio e visse como existem lugares maravilhosos para a gente conhecer. Queria que todo mundo pudesse frequentar, né, a Feira das Iabás, que é uma iniciativa maravilhosa do Marquinhos. Que tem maravilhoso. Ele veio aqui, ele falou da Feira das Iabás e isso é uma coisa que a gente conhece, que a Zona Sul conhece, né? A Feira das Iabás é bem
Mas tem outras coisas Mas que não, o viaduto né? Negrão de Lima, as pessoas têm que conhecer, né? O Charme, que agora também é um patrimônio. Eu estou né? aprendendo. Ah, tá vendo? A gente tem que conhecer a festa da Penha, as rodas. Já posso ir no baile O Charme, Reduto já sei dançar. Pixinguinha, do grupo 100% Suburbano, que do lado da casa Pixinguinha, que é negligenciada e que faz sempre uma roda de choro incrível, né? Que a gente tem que conhecer, espaços como o Meu Cantinho. Existem tantas coisas que eu fico até assim receoso de não falar algum trabalho. O pessoal do Loucura Suburbana, que tem um trabalho maravilhoso, né? Há praticamente 20 anos ali no Instituto Nilson da Silveira. Que tipo de divulgação existe para a gente, por exemplo, uma pessoa que está interessada, quer ir conhecer esses eventos ou esses locais permanentes? Existe algum lugar, ou na internet, ou um site que a gente possa ter essa visão global de tudo que está acontecendo? Então, esse é o nosso... Viradão vai ter, né? Vai ter. Esse é o nosso objetivo. Como o subúrbio é muito grande e nós estamos espalhados entre eles, e acaba que a gente vivencia o nosso próprio subúrbio. Claro. A gente foi afetado por esse processo de segregação em alguma instância, evidentemente, e a gente meio que se restringiu a determinadas áreas de atuação. Então, hoje o grande desafio, ou o primeiro grande desafio, é integrar todo mundo. Infelizmente, né, o nosso amigo Écio Salles, criador da Flup aí, que nos deixou muito precocemente esse ano, foi uma perda, né, muito significativa, ele foi um dos incentivadores para eu criar um grupo de WhatsApp. Ele, junto com a Jona Dark, uma jornalista do Subúrbio em Transe, né, do grupo que fez o Alma Suburbana, falaram: não, Rafael, a gente tem que criar um grupo para agregar isso. E hoje em dia a gente tem praticamente quase 200 pessoas, se a gente for somar os grupos que a gente tem de WhatsApp falando sobre o subúrbio, pessoas que têm um protagonismo muito grande no subúrbio. Então, o primeiro passo foi dado. O segundo passo é a gente organizar atividade. E a gente tem organizado. A gente já organizou ano passado no Ponto Cine, lá no Adailton, com o Adailton lá, o primeiro fórum suburbano, que a gente convocou pessoas para falar, né, uma iniciativa muito interessante do Gabriel, do Léo, que a gente conseguiu chamar as pessoas do próprio Adailton para debater sobre problemas do subúrbio. A gente tem feito diálogos suburbanos, curso de história do subúrbio, o Viradão. Então são atividades que a gente está agregando. E a partir dessas atividades a gente tem que produzir, tem que ter um produto, né, vamos dizer assim, através de um site, um website ou de uma página, onde a gente possa divulgar essas atividades. Porque hoje, de fato, eu tenho que reconhecer que elas não estão concentradas num lugar. A gente sabe, pela nossa inserção, né, a gente consegue muitos espaços na mídia. O Maurício, que é um jornalista do Globo Zona Norte, é muito parceiro nosso, tem sempre, né, comprado nossas pautas em todas as atividades que a gente tem divulgado, ele tem, né, ajudado a gente a mostrar. Vocês conhecem o jornal Bafafá? Eu particularmente não conheço, olha só. Que é um jornal, ele tem o site também e ele divulga muita programação da cidade toda e muita programação do subúrbio, mas acho que poderia ser muito mais. De repente você coisa entra em incrível, contato. é bom, eu vou pegar esse contato com você. Com o Ricardo Rabelo. A gente precisa, de fato, e são tantas coisas que é até engraçado, né? Vou tentar dar um exemplo. Um exemplo prático só para você entender. Esse sábado agora, dia 19, tem uma reunião do IHGBI, Instituto Histórico e Geográfico da Baixada de Irajá, o seu Ronaldo, que é o grande idealizador dele, que tem um livro maravilhoso sobre a história do Mercadão de Madureira, convocou para as pessoas pensarem. Nesse mesmo sábado, está tendo o FRJ, o Museu Nacional Vive, o evento que acontece em São Cristóvão, no subúrbio, aberto para todo mundo. Nesse mesmo dia está acontecendo uma atividade que a Dorina está encampando para falar de políticas públicas no subúrbio. Tudo acontecendo nesse mesmo dia. Então, estou dando exemplo da dificuldade da gente conseguir, às vezes, né, uma agenda comum. Nesse mesmo dia, o pessoal do Círculo Laranja está fazendo uma feira agroecológica lá no Meier, com choro, com o pessoal do 100% Suburbano. Às vezes as atividades são tantas e a gente não faz de propósito, porque um vai fazendo sem saber que o outro está fazendo, porque a gente não tem uma agenda única. Claro. E aí, de repente, a gente vê... E é tudo muito amplo. A gente fala assim, o subúrbio, não é o subúrbio. Os subúrbios, né? A gente tem que falar sempre no plural, porque é um toponímio que exige que a gente use essa pluralidade para entender. Você está falando aí da organização, você viu o filme Bacurau? Ainda não consegui ver, estou desesperado. Porque justamente, o filme tem várias simbologias, interpretações, mas mostra a importância da coletividade, entendeu? Da união,
de um ajudar o outro, de um trabalhar junto com o outro e todos estarem conectados. Sim. Essa coisa você falou do Zap, de um grupo de WhatsApp para as pessoas, e eles falam entre eles, é uma pequena comunidade, mas o que faz eles sobreviverem, sobretudo, é a união, é a coletividade em prol de uma coisa maior, que é a defesa da sua cultura, da sua própria vida. Sim. Até. Né? É engraçado como às vezes a gente milita tanto nesse campo da resistência cultural suburbana e às vezes a gente não consegue ver um cinema. Eu fico brincando porque, além disso, eu sou professor e eu dou aula em 5 instituições. Aí, além de dar aula em 5 instituições, eu tenho um filho pequeno, estou terminando um doutorado e lançando um livro. Eu sei como é que é. Aí eu fico brincando que eu não consigo respirar. E assim, eu tenho deixado a cultura de lado. Não só em livros que eu tenho que ler para além da vida acadêmica. A gente precisa de umas 50 vidas para fazer tudo que a gente quer, ler tudo que a gente quer ler. Atualmente eu acho que sim. Mas quando você falou de um lugar para as pessoas se identificarem, eu até, se não tiver objeção, posso deixar até meu próprio telefone, o Facebook do Viradão Cultural, porque se as pessoas tiverem interesse... Qual é o Facebook do Viradão Cultural? Para falar para todo mundo. Então, eu vou passar 2 Facebooks que eu tenho mais contato direto. O Facebook do Diálogos Suburbanos, que é Diálogos Suburbanos mesmo, é só digitar que você vai encontrar a nossa página com todos os nossos eventos. Dia 26, agora de outubro, a gente vai ter uma mesa falando sobre o subúrbio na contemporaneidade. Né? Portanto, onde vai ser? Vai ser lá no espaço que a gente sempre ocupa, que é no Palácio Rio 450, sim. Em Oswaldo Cruz. Mas é transmitido ao vivo? Não, tem nós não temos ainda ferramentas para conseguir fazer essa transmissão. Na verdade, eu acho que a gente não tem braço ainda para conseguir fazer tudo. Podia conversar com esse pessoal dos Jornalistas Livres, sim. A TV... Gente... Estou esquecendo o nome. Mas, enfim, tem várias... sim. Hoje em dia a gente tem vários recursos. Não sei, fazer parcerias, né? Para fazer a transmissão. Seria importante, porque né? É engraçado que a gente faz as coisas com tanta iniciativa, mas muitas vezes a gente vai fazendo do jeito que dá, né? Assim, claro, é só uma ideia, porque, imagina... Fica concentrado lá. Você está falando da contemporaneidade no subúrbio. Sim. E se isso saiba, porque quando você tem internet, e aí alguém lá na Suécia pode estar ouvindo. O Flávio Lima está lá, que é um dos representantes do Casarte, da Casa do Artista Independente, né, em Cordovil, e ele é um geógrafo muito militante sobre a necessidade da cultura no subúrbio. Vai estar o Rodrigo Bertamê, que é arquiteto, e que escreveu uma tese maravilhosa sobre os rizomas suburbanos, as várias possibilidades que o subúrbio se constrói hoje em dia. A professora Paula Bernaz, do UFRJ, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que estuda os subúrbios atualmente de forma muito profunda. O problema é que a gente vai fazendo assim, olha, quem tem um data show, você traz. Quem tem uma caixa de som, o outro traz. Mas aqui é uma oportunidade de você dizer, olha, atenção aí. Gente, pessoal do jornalismo alternativo, progressista. Estamos super receptivos. Precisamos. Quem quiser fazer uma transmissão lá dos debates, dos diálogos suburbanos, vai ser um prazer. Pode entrar em contato comigo e depois eu posso deixar meu contato também. Claro. Além do Facebook do Diálogos Suburbanos, a gente tem um Facebook também do Viradão Cultural Suburbano, a gente pode procurar. E eu, particularmente, tenho administrado o WhatsApp do coletivo Subúrbios Cariocas, porque, infelizmente, o Écio, que me ajudava, faleceu e a Joana teve um filhinho recentemente, não está podendo contribuir, então a gente está levando mais essa bandeira sozinho em prol dos subúrbios. Mas que dá, sozinho, né? não. Com todos ao nosso redor, ajudando, mas... Apoiando, sempre. Mas fala do Viradão. O que é o Viradão? Quando ele vai acontecer? Aonde ele acontece? Olha que coisa maravilhosa. No meio do Diálogos Suburbanos, um amigo Cláudio Jorge e um amigo Nunuca, que são do 100% suburbano, estavam conversando e chegaram lá e falaram assim, a gente falando exatamente sobre cultura do subúrbio, sobre a necessidade de mostrar o potencial e como a gente tem elementos culturais que são norteadores para a cidade, que saem desse espaço suburbano. E aí surgiu a ideia, por que a gente não reproduz uma fórmula que tem dado certo em Minas, em São Paulo, que é a questão do Viradão? Isso foi lançado. E essa ideia, assim que chegou a mim, eu publicizei ela no meio do diálogo. Eu falei, gente, que tal a gente fazer, quem tem interesse? E de pronto eles organizaram um dia para a gente convocar as pessoas interessadas. E o mais surpreendente é que essa atividade surgiu há mais ou menos um mês atrás. E hoje em dia a gente já tem mais de 5 palcos, parcerias. A gente criou um formulário de inscrição
E a gente já tem mais de 100 e poucos artistas inscritos para participar do Viradão de forma gratuita, porque a gente não tem cachê para pagar para ninguém. E a gente, nas nossas reuniões, dezenas de pessoas que representam vários coletivos estão presentes. Então a coisa cresceu de uma forma que nos assusta, assim, nos assusta positivamente. O movimento tá forte, sim, né? Sim. A gente tem um Facebook que não tem, se eu não me engano, tem poucas semanas, não tem um mês, a gente já tem mais de 1000 pessoas associadas querendo saber como é que a coisa está acontecendo. Né? A gente já teve a contribuição do mestre Ney Lopes dizendo que apoia o movimento, convocando as pessoas para participarem. Né? Então, assim, a gente tem pessoas que estão cada vez mais somando. Rodrigo Faur tá aqui, vai contribuir para a gente fazer uma mesa. Veio aqui assistir. Tá aqui prestigiando a gente e falou, já deixou claro que vai dar a sua contribuição enorme com relação à história da música e, sobretudo, né, especificamente nesse momento, com relação à história da música nos subúrbios. O Simas, né, Luiz Antônio Simas, nosso grande mestre, também falou que dá todo o apoio, que vai estar presente no dia da atividade para a gente desenvolver também uma mesa sobre história. Pois A professora Sandra Carneiro, antropóloga da UERJ, vai estar com a gente também lá para ajudar a mediar essas mesas de apresentação. Então, a coisa está tomando uma proporção que me deixa muito feliz e que é uma proporção que acho que ainda tem de aumentar e tem obrigação de aumentar para representar o subúrbio com a potência que ele tem. Então, a coisa está indo muito bem, assim. Quais são os eventos do Viradão? Então, no primeiro momento, a gente está angariando várias propostas, tá? Então, qualquer proposta, que seja do campo teatral, seja do campo, né, musical... É o Viradão cultural, é, com vários eventos acontecendo simultaneamente. A nossa ideia é ocupar, a princípio, Madureira. E por que a gente escolheu Madureira? Não só pela representatividade cultural que Madureira tem no subúrbio, claro, mas pela proximidade e pela estrutura que a gente conseguiu. A gente teve como parceiros lá a Casa do Jongo, a gente teve como parceiros o Império Serrano, o Centro Cultural, o Grupo Cultural da Portela. Então, a gente conseguiu uma estrutura onde a gente pode... Tudo ali. Onde a gente pode... A Casa Beck Rio, todos os espaços em Madureira que se disponibilizaram a nos receber. Então, a gente falou, opa, com essa estrutura, a gente já tem meio caminho andado. E aí, o que a gente vai fazer? Vai organizar nesses palcos que a gente tem conquistado, né? Vai tentar organizar. Aqui nós vamos ter um debate mais de literatura, aqui nós vamos ter um debate, né? Aqui é uma questão mais musical, apresentações, aqui mais esquetes teatrais. Então a gente está selecionando as propostas para ver como a gente pode organizar isso. E a ideia é que a gente comece a ocupar, né, já na manhã de sábado, do dia 9 de novembro, e que a gente vire à noite com uma atividade de shows. Esse é o Viradão, né? Exatamente. Para que no dia seguinte a gente encerre essas atividades com lançamentos de livro, né, com mais debates, mais conversas e outras atividades culturais, com hip hop, com slam, com grafite. Quer dizer, são 48 horas de atividades culturais. Sim. Ininterruptas. Sim, a gente já tem um corpo artístico que dá conta de desenvolver isso agora. A gente está ainda aceitando propostas, a nossa ideia é aceitar propostas, pelo menos até... Tem na área de música, teatro, sim, tudo. Vocês vão ter projeção de filmes também, não? Cineclube a gente até recebeu uma proposta, mas demanda uma estrutura um pouco maior, então a gente está estudando isso para acontecer. Mas a gente tem possibilidades de cineclube e estamos procurando até parcerias para que isso aconteça. E quem sabe no cineclube você consegue passar o Bacurau e assistir. Olha, seria incrível, gente. Já pensou? Com o Kleber. Já pensou? Não é uma... A grande questão agora é a gente conseguir dois grandes pontos fundamentais para a gente. O primeiro, né, a condição de infraestrutura. Palco, luz, banheiro, toda a parte logística, deslocamento dos artistas, toda a parte de segurança, e a gente está se mobilizando para isso. A gente criou um GT de infraestrutura, um grupo de trabalho que está procurando parceiros, né, para criar essa possibilidade estrutural. E a gente já tem alguns parceiros bem interessantes. E a segunda questão é a gente conseguir levantar, até a gente fez uma vaquinha virtual que a gente está tentando fazer com que ela decole, para a gente conseguir um recurso mínimo e digno para conseguir, né, vamos dizer assim, pagar pelo trabalho, né, dos artistas que vão se apresentar, né, e nós agora, Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa, né? A gente está vivendo tempos de ataques à cultura, à liberdade de expressão, a tudo isso, então eu imagino, eu não sei, eu queria te perguntar se vocês conseguem receber algum tipo de recurso da prefeitura ou do Estado, alguma ajuda nessa área cultural para vocês fazerem esse evento grandioso, né? É evidente que toda ajuda é bem-vinda, independente do viés que ela vier. Se a pessoa se apropriar do Viradão e entender que é uma atividade autônoma, desenvolvida pelos próprios suburbanos, para potencializar algo que a gente já faz há muito tempo e faz sem recurso,
porque a gente faz as coisas acontecer no subúrbio sem recurso, né? É bem-vindo, claro. É super bem-vindo. Mas ele vem, seria ótimo. Né? O nosso medo, e aí eu falo um pouquinho mais por mim, porque é muito delicado quando a gente fala em nome de um coletivo que tem vários vieses, várias interpretações. Mas o meu único medo é que isso venha associado a uma política eleitoreira, num período de campanha eleitoral, sobretudo, né? Ou a um tipo de intervenção, olha, isso pode, aquilo não pode. Eu acho, não, tem que ser um apoio incondicional. Se a pessoa quiser apoiar, ela tem que estar ciente de que a gente já está organizando isso há muito tempo, que já existem debates travados. Claro. Mas, óbvio, a gente está indo, a gente foi à LERJ, alguns gabinetes, né, de pessoas sensíveis à questão cultural, né, sobretudo alguns grupos mais ligados à esquerda, que tendem a ter essa sensibilidade maior. A gente foi a alguns sindicatos, a gente não está fechando nenhum tipo de intervenção, de possibilidade de inserção. E não está fechando porta, mas não, eu acho que difícil abrir essa porta aí de governo, né? Muito difícil. De apoio. Muito difícil pelo contexto que a gente tem vivenciado, como você já falou. Isso não agrada nada, né? Esse tipo de... É muito complicado a gente falar disso, mas é fundamental que a gente fale disso, né? A gente está num contexto onde a educação pública está sendo atacada, né, onde a gente acha que um professor, né, que ganha um salário de uma universidade federal é um magnata, né, parece a volta do Caça dos Marajás inventadas pelo Collor, né, há décadas atrás. E a gente se esquece que um profissional desse tem uma dedicação exclusiva, que estuda, né? É um dos profissionais mais importantes em qualquer país do mundo. Você é professor? Eu sou professor da rede pública e particular. E tenho orgulho de dizer que eu sou professor do Estado e que dou aula dentro da Maré, no Complexo de Nova Holanda, no Colégio João Borges. Né? Já trabalhava lá antes, na rede da Maré. Tive o prazer de trabalhar lá com a Eliane. Né? Um projeto maravilhoso que eu me inseri, que até hoje, de certa forma, estou inserido e que trago essa experiência comigo. E desde que eu entrei no Estado, né, eu entrei no Estado em 2009, o meu objetivo era conseguir dar uma contribuição, uma contrapartida que as instituições públicas como a UFRJ me ajudaram a me formar, e eu tenho essa obrigação, né, em contrapartida e eu fui dar aula em São João de Meriti, que era o pior IDH, né, do Rio de Janeiro. Eu falei, não, eu tenho que atuar lá. E aí escola, que nível de... Eu sempre trabalhei com EJA, Educação de Jovens e Adultos, preferencialmente no período noturno, que é onde a gente pega os trabalhadores de fato, onde a gente precisa, né, mostrar a importância cultural do subúrbio. E de lá eu saí para a Maré, por uma demanda legítima. Existia um equipamento, né, que foi colocado lá para ser uma escola pública e que não foi terminado e que estava sendo ocupado por outras finalidades. Né? E aí, houve um movimento legítimo dos moradores, né, da Maré de recuperação. E eu tive a sorte de ser convidado para participar desse processo. E eu estou muito feliz, porque é uma escola que está revertendo esse quadro de violência que a gente, infelizmente, vem sofrendo por parte do nosso poder público, que age em espaços populares com uma violência descabida, que esquece que é uma minoria, né, e eu posso dizer até ínfima, em comparação ao número de trabalhadores e moradores. E essa política de atirar indiscriminadamente e aterrorizar a população é terrível e está cada vez pior, né? E a gente só Rodrigo, você queria falar uma coisa? Eu queria falar, você sabe que essa série Segunda Chamada, que está sendo exibida... Rodrigo está falando dessa série Segunda Chamada. Foi escrita pela minha prima, Carla Faur, co-escrita, fala exatamente disso, da educação noturna, né, das escolas de adultos numa comunidade. Mas aqui provavelmente ninguém ouviu o que você falou, porque você está sem microfone, mas o que o Rodrigo está falando é... Está passando uma série na televisão, na Globo, né, chamada Segunda Chamada. O Jorge Furtado, que esteve aqui também, a gente entrevistou ele também chamou atenção para essa série, justamente passada no ensino noturno de jovens da periferia, não é isso? Gente, me abriu os olhos, porque eu não vejo televisão em casa. Não, eu já tinha chamado a atenção, eu não vi ainda não, mas é uma série. Ela passa quando? Toda terça-feira de noite. Você vai passar esse contato dela pra gente. E é importante que, né, que as pessoas estejam vendo isso, e a importância do professor. Como eu estava te falando antes, muita gente que já veio aqui, muitos escritores, poetas, e mesmo gente do teatro, do cinema, sempre tem uma palavra para contar como o professor foi importante na sua vida. Ou o professor, ou o livro, ou um livro recomendado por um amigo, ou
os livros na casa da família, mas o professor é sempre uma figura importantíssima e está sendo muito maltratado no Brasil, né? Numa época onde os jovens precisam de referência, né? Porque eu acho que a gente vive um grande problema de referências culturais, musicais, numa época de cultura de massa, que é uma cultura que às vezes nos é empurrada assim, né? Que a gente possa, de certa forma, avaliar. Eu não estou querendo ter uma fala, vamos dizer assim, elitista, que deslegitime uma cultura, né, que não seja a que eu gosto. Evidentemente, toda cultura é potente e tem a sua necessidade de existir enquanto manifestação. Mas, às vezes, eu acho que a gente vive numa época da massificação, né, e onde a gente acaba, de certa forma, batendo numa tecla que, para mim, é muito preocupante. Onde você só pode ascender ou só pode ter referência se você for igual aquela cantora ou aquele cantor, seja de pagode ou seja de funk. Não estou desmerecendo esses movimentos, que eu acho super importantes que existam, mas o que eu estou querendo dizer é que é aquela antiga lógica da ascensão, não pelo estudo, e sim... E não da diversidade, né? Que é o ponto mais... Que é o ponto complexo. Brasileiro. O Brasil é um país da diversidade, né? E você pode gostar de um movimento, não gostar de outro, uma música ou de um tipo de teatro, de cinema, mas ele tem muita coisa de qualidade em todas as áreas, né? Importante que elas existam todas. O papel do professor é fundamental nesse aspecto para mostrar, primeiro, a existência disso, porque às vezes você não conhece uma cultura que está fora dessa grande mídia. Foi aí que eu quis construir esse discurso que eu comecei. Então, se você só te ofertam aquilo, como é que você vai conhecer uma coisa tão potente, às vezes está do seu lado, né? A gente tem tantas atividades potentes, assim, nas comunidades, de modo geral, né? A gente tem não só o jongo da Serrinha, mas também o pessoal que faz jongo no Salgueiro, folia de reis na Formiga. Estou pensando em algumas atividades que são tão potentes, assim. A festa do Divino Espírito Santo, que acontece no Encantado, olha só, na Rua Cruz de Souza, nós temos uma igrejinha lá que poucas pessoas sabem. Quer dizer, acontecem por iniciativa e força das pessoas envolvidas ali, porque não tem nenhum tipo de apoio, né? Devia ter, como tem, você vai a Portugal, você vai numa pequena cidade em Portugal, tem movimentos culturais e tradicionais que tem todo o apoio da prefeitura local, do município, e para não morrerem, né? Sim. Não, é impressionante como às vezes a gente desvaloriza, a gente não conhece as nossas referências. Ontem eu estava conversando com o Rodrigo sobre isso, né, sobre cantoras, né, divas que foram esquecidas da história do rádio, que são esquecidas na contemporaneidade, porque a gente precisa resgatar essa história. E talvez o papel do professor demande um pouco desse protagonismo, no sentido de que, olha, existem outras coisas além do senso comum, e eu acho que o professor ele ainda é uma referência. Muitas vezes uma referência... Não, totalmente, vai ser sempre. Eu digo que ainda é no sentido que a figura do professor ela é muito marginalizada, às vezes até mesmo pela grande mídia. Eu vejo isso em períodos de greve, como se o professor fosse aquele que não quer trabalhar, né, como fosse o que quer prejudicar o aluno que não assiste a aula. Mas eu me vejo assim para os meus alunos e foi muito assim reconfortante para mim agora no Dia dos Professores receber essas manifestações dos nossos alunos, né, da rede pública, dizendo que, olha, você é importante, você modifica meu olhar, né? Levar projetos de extensão. A gente está com um projeto da Renascer das Cinzas, do Museu Nacional, dentro da Pró-Reitoria de Extensão do Museu Nacional, lá dentro da Maré, com os alunos que estão buscando as suas histórias locais. Foram visitar a exposição na Casa da Moeda, da UFRJ. Então, assim, essa troca, para mim, é muito edificante. Me ensina mais do que eu possa supostamente contribuir. Queria mostrar aqui a capa do livro Diálogos Suburbanos. Desculpa, gente, eu não consegui trazer o livro pronto. Está aqui porque ainda não está totalmente pronto. Será que a gente consegue mostrar? Vira um pouquinho, isso. Assim. Não, vira. Vira mais. Isso aí. Diálogos Suburbanos. Organizado. Eu sou o organizador, a Tereza, e o professor Joaquim Justino Guion, lá da ONG, do Instituto. Apagou. Né? Ela... Apagou. Opa. Gente, mil desculpa. Vamos ver aqui se a gente consegue voltar. Conseguiu? Eu abro ele fácil aqui para você. Ó. Bom, mas esse livro vai, então, que fala aí do... Ele vai sair pela Mórula, eu, Tereza Guion e o Joaquim Justino Moro dos Santos, somos organizadores.
né? Cada um basicamente numa área específica, o Justino mais nessa parte de conteúdos históricos, a Tereza nessa parte gráfica e toda a parte logística, editorial maravilhosa, né? Eu um pouco mais na organização das mesas, e aí essa ideia da sociabilidade suburbana, cada um de nós se juntando para fazer, ou para tentar produzir um material que possa servir de referência. E cada subúrbio de cidade é diferente do outro, quer dizer, a periferia no Rio é completamente diferente de São Paulo e nas outras cidades brasileiras. Existe um debate atualmente, no Rio de Janeiro em especial, que tenta não utilizar muito mais a palavra periferia, né? Porque eu entendo quem utiliza, e até em uma finalidade, né, política de por que usar a periferia, mas a periferia pressupõe que existe uma centralidade. E a gente discorda de que existe uma centralidade. A gente acredita em múltiplas centralidades. Depende do referencial que você está olhando, né? Certo. O subúrbio é a centralidade em alguns momentos. Então, eu prefiro muito mais usar outros conceitos como, né, Como subúrbios. A própria palavra subúrbios. Que muitas vezes envolvem uma série de outros elementos que estão inseridos nele. Às vezes a gente fala assim, mas os subúrbios não estão, né, trabalhando ou ocultam um pouco a história das favelas. Pelo contrário, a história da favela tem seus lugares, estão inseridos na história do subúrbio. Não tem como não falar, né, do Complexo do Alemão, não tem como inserir no subúrbio da Maré, não tem como não falar, né, de como essas relações são híbridas e se estabelecem no dia a dia. A gente tem um artigo, né, do professor Pedral, falando exatamente sobre o subúrbio híbrido no nosso livro. Como essas fronteiras estão em constante readequação, né? E como a gente precisa entender esses espaços. Acho que só usar baixada, só usar periferia, só usar favela ou o subúrbio de forma singular é muito reducionista para o tamanho. Como a gente estava dizendo, são 8 subúrbios. Né? Se você fala, o subúrbio geralmente se identifica com a favela, com a pobreza, com a violência. E cada lugar é diferente, tem todas as coisas que tem um bairro da Zona Sul. Quer dizer, todos os problemas e talvez não tenha tantos aparelhos de cultura como tem na Zona Sul, né? Teatro, cinemas e tal, mas tem, evidentemente não tem esses movimentos culturais que você está contando e que estão se renovando a cada ano, né? E se tornando cada vez mais centrais nessa coisa da cultura mesmo. Tem um exemplo, quando você estava falando, que eu estava pensando, que para mim é muito representativo disso. É claro que eu não tenho propriedade para falar sobre todos os subúrbios, mas eu falo muito a partir do meu subúrbio e eu tento analisar todos os outros e trazer autores que representam os outros para a gente falar, né? A ideia do diálogo também. Nesse processo, eu pegando um jornal, né, o Eco Suburbano, de 1902, feito em Piedade, o autor, no editorial do jornal, fala assim: subúrbio vem de sub, de baixo, debaixo da vista do todo, sob proteção. Piedade é subúrbio, nem por isso lhe valeu esse nome, essa voz de súplica e compaixão. És piedade, mas não infundes piedade. E há de viver com teu comércio ativo, mas limitado e coagido, e em suas ruas a rolar pó. Ou seja, ele faz uma denúncia em 1902 do potencial que o subúrbio tem. E mostra, evidentemente, um subúrbio onde o poder público às vezes negligencia. Não, e o poder dessa palavra, né? Talvez daqui a pouco se invente uma outra palavra. É muito que não seja sub, né? É muito interessante também que a palavra suburbano já foi reapropriada muitas vezes. Quando um grupo que a elite suburbana aristocrática do Império não queria que estivesse lá e estava chegando, eles se identificavam como os suburbanos para dizer: nós somos a elite que ocupa essa região e quem está vindo para cá não são suburbanos. Era uma região que no Engenho Novo, por exemplo, tinha um derby clube, uma corrida de praia de cavalo, né? E outra coisa que é um exemplo que eu vejo nisso, assim, eu falei do Encantado, que é o bairro que eu nasci, mas como essas histórias estão entrelaçadas, porque é uma apropriação de leituras que eu faço, mas você para pensar. A gente está ali falando da região entre a Serra dos Pretos Forros, Inácio Dias, né, em torno do Maciço da Tijuca, Serra dos Pretos Forros, o lugar onde os escravos do engenho de dentro podiam fugir e se alforriar. Do lado da Serra dos Pretos Forros, nós temos o bairro de Todos os Santos. Todos os Santos, onde você pode cultuar todos os seus orixás, né, sincretizados nos santos da Igreja Católica. E por aí vai. Do lado do Engenho de Dentro, onde a rua principal chama-se 2 de Fevereiro, dia de Iemanjá, que são as águas da Água Santa que passam ali.
e que estão do lado do encantado, que é quando você está incorporado por uma entidade. Então é só para mostrar. Tinha que ter um dicionário. Tem que ter. Eu acho que você tem que fazer isso, um dicionário tem de todas das sim. ruas, dos bairros, de todos os nomes do subúrbio e o que eles significam. E isso é uma interpretação minha, existem várias outras interpretações sobre Não, mas eu acho isso importantíssimo. Olha só, estamos chegando no fim do nosso programa. A gente poderia continuar aqui muito mais tempo, porque tem assunto para isso. Te agradecer, Regina. E eu quero te agradecer você, Rafael, por ter trazido para a gente essa conversa, essa nova concepção do subúrbio, essas ideias e toda essa realidade e a movimentação cultural do subúrbio e a organização dos coletivos e a sua participação nisso tudo. Te agradeço muito, desejo uma super boa sorte no lançamento do livro. Depois você volta para contar para a gente como é que foi o Viradão. Claro. E vocês também prestem atenção, 9 e 10 de novembro tem o Viradão Cultural Suburbano e tem o livro... Eu posso dar as 3 últimas chamadas. Pode fazer a sua propaganda. 4 últimas chamadas para quem quiser. Está em cima da Dia hora. 26 de outubro, participar do Diálogos Suburbanos. Fica à vontade, quem tiver afim, projeto que gerou o livro. No dia 9 e 10, Viradão Cultural em Madureira. No dia 13 de novembro, lançamento no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Fomos convidados pela Tatiana Roque para fazer o lançamento também do Diálogos Suburbanos lá. Né? E no dia 7 de dezembro, a gente tem na Leão Etíope do Meyer um festival de choro e lançamento do livro no Meyer. Maravilhoso. Então, calendários aí para quem quiser. Obrigada, Rafael. Até a Eu próxima. Obrigada, Serginho. Obrigada, Rodrigo, que assistiu a gente aqui. E até a próxima Estação Sabiá.